Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito estejam contigo, meu irmão, minha irmã, que se achegam para esta celebração de Sexta-feira Santa. Eu quero acolhê-los e saudá-los, saudá-las com a palavra bíblica que nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 18, que diz: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é demonstração do poder e do infinito amor de Deus que se fez carne, morreu, sofreu a amarga morte de cruz para fazer paz entre nós, seres humanos, e eles. E eu acolho cada uma de vocês, desejando que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nesta celebração, nos ajudar na nossa autorreflexão e também nos motivar para toda a ação de amor. Assim nós celebramos este culto de Sexta-feira Santa em nome e na presença do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a baixar a sua cabeça e a ter comigo um momento de oração. Oremos. Querido e misericordioso Deus, de fato a Tua palavra, ela vai contra aquilo que o mundo nos ensina. Nós muitas vezes lemos e não entendemos a grandiosidade do Teu amor, a loucura do Teu amor em sacrificar Cristo na cruz para fazer paz entre nós, para perdoar os nossos pecados. Nesta manhã que nós relembramos especialmente o sacrifício de Cristo na cruz, nós pedimos pelo Teu Santo Espírito, sopra sobre nós, nos conceda a humildade de avaliar a nossa própria vida, reconhecer os nossos erros e pecados e entender que esta morte, ela foi também por causa dos nossos pecados. Em Tua infinita graça, concede-nos que nós nos arrependamos dos erros que temos cometido e mudemos as nossas atitudes. Concede-nos em Tua infinita graça que o nosso coração seja cheio de paz, cheio de amor, que as nossas ações sejam amorosas, que as nossas palavras sejam boas e edificantes, que as nossas mãos estejam estendidas em gesto de acolhida, de doação e de solidariedade, assim como Tu nos ensinaste e fizeste. Vem, sê Tu conosco nesta manhã, enche-nos com o Teu amor, com o Teu perdão e com a Tua graça, porque eles nós não os merecemos, mas Tu nos alcanças simplesmente por nos amar. Vem, faz-te presente em nós e entre nós, hoje e para sempre. Amém. Eu convido a cantarmos agora o hino Porque Deus Amou o Mundo e na sequência nós vamos relembrar a história de Cristo na cruz pela nossa salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido
Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Estamos em Jerusalém na época da Páscoa. Jesus sabia que essa seria sua última Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, movidos pela sede de poder, pelo medo e pela inveja, estavam armando um plano para matar Jesus. Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, foi até os líderes e perguntou: Quanto vocês me pagam para entregar Jesus? 30 moedas de prata. Então, a partir desse momento, Judas ficou procurando uma boa oportunidade para entregar Jesus. Essa oportunidade chegou logo após a última ceia, quando Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar. Chegando ao monte, Jesus começou a sentir grande tristeza e aflição. Sabendo de todo o sofrimento que iria passar, por 3 vezes ele orou assim: Pai, afaste esse cálice de sofrimento de mim, mas se for de tua vontade e não da minha. Neste momento vinha chegando Judas, com os guardas romanos. Ele havia combinado um sinal para que os soldados soubessem quem era Jesus. Eu vou mostrar para vocês quem é Jesus. Então Judas chegou perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz do Senhor esteja com você. Então os guardas chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Jesus foi levado até o governador Pôncio Pilatos para que fosse julgado. Pilatos sabia que as pessoas que prenderam Jesus só fizeram isso porque tinham inveja dele. Mesmo assim, o que ele fez foi lavar as suas mãos, simbolizando que não teria nada a ver com o destino de Jesus. Então, a multidão que estava no julgamento decidiu que Jesus seria crucificado. Os soldados romanos chicotearam Jesus. Depois colocaram nele uma coroa de espinhos. Zombando de Jesus, os soldados diziam: Toma aqui tua coroa, rei dos judeus. A coroa de espinhos feriu a cabeça de Jesus. Depois de o maltratarem, os soldados fizeram carregar a cruz por toda a cidade, até chegar ao monte Gólgota, onde Jesus seria crucificado.
Os soldados romanos prenderam Jesus à cruz, e ele é crucificado entre 2 ladrões. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: meu Deus, por que me abandonaste? Mesmo sofrendo na cruz, Jesus perdoou a todos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus sofreu por mais algum tempo e antes de morrer, assim disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Querido irmão, querida irmã, comunidade de fé. Esta é a história real do sacrifício de Cristo na cruz pelo nosso perdão, pela nossa salvação. Vemos essa cena, ouvimos essa história todos os anos na Páscoa. E eu pergunto, o que essa história muda na minha vida? O que essa história muda na sua vida? O que isso tem a nos dizer nos dias em que nós vivemos? Para refletir sobre isso, nós iremos agora meditar e ver cenas que acontecem no nosso dia a dia, para que nós entendamos que por causa do meu e do teu pecado, Cristo foi e Cristo continua sendo crucificado. Escuta esta notícia. O Ministério Público de vários estados está investigando suposta fraude na compra de ventiladores pulmonares, também chamados de respiradores, por parte das secretarias de saúde. No estado do Amazonas, os respiradores foram comprados numa loja de vinhos e valor pago foi 300% maior do que o preço médio de mercado. Escute essa daqui. Moradores de diversas cidades brasileiras estão revoltados com a denúncia de desvio de vacina contra a Covid-19, que deveriam ter sido aplicadas na população de risco, mas foram desviadas e comercializadas por outras pessoas. Isto é um roubo, isto é um crime. Roubar, furtar, pegar emprestado e nunca mais devolver. Tudo isso é pecado. E toda vez que alguém se apropria de alguma coisa de outra pessoa como se fosse seu, podem ser milhões ou podem ser pequenas coisas. Jesus é crucificado. Amiga, tu não sabe quem vai vir aqui em casa hoje? Meu, aquela guria insuportável, feia, gorda, ela se acha tal. Nem a conversa dela é legal. Para, deixa eu desligar, ela tá vindo aí. Oi, querida! Nossa, mas como você tá linda! Mentir, enganar, não ser sincero, faltar com a verdade. Tudo isto é pecado. E toda vez que nós o cometemos em nossa vida, Jesus é crucificado. Nossa, você viu? Ele tem um novo lançamento da Xiaomi já. Pior que é verdade, deve ser paraguaio. Tomara que quebre logo. Invejar, cobiçar, desejar ter para si algo que é de outra pessoa
também é pecado. E todas as vezes que nós o cometemos, Jesus é crucificado. Ai, vó, não aguento mais ouvir de pandemia, de ficar em casa. Hashtag 300 mil mortos. Hashtag hospitais lotados. E hoje tem uma festinha clandestina e eu vou ir, eu quero mais é ser feliz. Não vai, minha neta. Olha o perigo com essa pandemia. Fica em casa. Eu tô cansada de ficar em casa, vó. E deixa de ser medrosa, esse coronavírus nem existe. Então, pelo menos, use a máscara. Ai, vó, só que me falta, ninguém usa máscara lá. Toda vez que nós nos expomos a riscos desnecessários, arriscando a nossa vida e também expondo pessoas mais vulneráveis, mais frágeis do que nós. Todas as vezes que nós agimos com indiferença diante da dor, diante do sofrimento das outras pessoas. Todas as vezes que nós agimos sem empatia e sem amor. Jesus é crucificado. Fábricas fechando, comércio quebrando, o desemprego aumentando, uma multidão de gente entrando na linha da pobreza e da miséria e assim por diante. E olha para mim, eu que tenho um mercado e uma farmácia, nunca estive tão bem. Tô vendendo igual a água. Só faltava agora começar a aparecer gente por aqui pedindo ajuda, pedindo doação. Toda vez que uma pessoa pensa de forma egoísta e gananciosa, apenas naquilo que é bom para si, apenas naquilo que lhe traz benefícios pessoais, sem se dar conta de que nós estamos todos interligados, que somos interdependentes uns dos outros, que nós somos um só povo, o povo santo de Deus, chamados para agir com justiça, para que haja vida em abundância para todas as pessoas. Todas as vezes que alguém age desta forma egoísta e gananciosa, Jesus é crucificado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou em todos os cultos. Eu trabalho na igreja. E mais, eu nunca roubei, nunca matei, nunca traí. Não, tem gente muito pior que eu por aí. Toda vez que nós, em nosso orgulho próprio, achamos que nós nem somos tão ruins assim e que existe gente bem pior do que nós por aí e que por isso nós não precisamos nos arrepender, não precisamos melhorar, não precisamos mudar de vida. Toda vez que nós pensamos assim, de forma tão orgulhosa, Jesus é crucificado. E aí, Liza? Bom dia, tudo bem? Tudo bem contigo? Ah, eu tô cansada, viu? Ué, o que aconteceu? Trabalhou muito ontem? Não, fiquei jogando até madrugada. E ainda agora a pastora começa a mandar mensagem às 6 horas da madrugada. Sim, verdade, eu também tô no grupo. 6 horas da manhã ela começa, desde que começou a pandemia, ela começou a postar esse tipo de coisa. Sim, meu, que baboseira, viu? Eu nunca assisti, mas falando nisso, deixa eu te mostrar um vídeo bem legal que eu vi aqui no Insta. Cada pessoa é livre para fazer as suas escolhas. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o versículo 33, ensinou: ponham em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso,
Todas as vezes que alguém escolhe passar um dia sem fazer uma oração, sem ler um texto bíblico, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a sua voz amorosa que insiste em nos chamar, mas ao mesmo tempo atende a tantos apelos para ficar horas na internet, jogando, se informando sobre a vida alheia e muitas vezes até compartilhando notícias de fontes duvidosas e muitas vezes maldosas. Todas as vezes que nós fazemos esta escolha, Jesus é crucificado. É preciso entender que todo pecado desagrada a Deus, sejam as suas consequências grandes ou sejam as suas consequências pequenas. É preciso entender o que a Bíblia nos ensina. Todas as pessoas são pecadoras, inclusive eu e você. É preciso acolher também o que Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, nos ensina. A mensagem em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, nós lemos: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. É preciso ter a humildade e a sinceridade para reconhecer os próprios pecados e pedir perdão para aquele que na cruz morreu para que houvesse paz entre nós. E quando nós somos humildes e reconhecemos os nossos erros, reconhecemos que Jesus foi crucificado para nos perdoar, por nos amar infinitamente, quando nós pedimos perdão a Deus com sinceridade de coração. Nós recebemos dele o perdão que precisamos, sentimos paz no nosso coração e sentimos que Deus se faz presente curando o nosso coração. Sabem por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não permaneça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus é amor e por amar veio ao mundo porque deseja que nós tenhamos paz, perdão e salvação eterna. Que nesta Sexta-feira Santa nós possamos refletir de modo muito especial e sincero sobre a nossa vida e confessarmos a Ele o que nos pesa para receber dele o perdão e a paz que precisamos. E mais que isso, que nós sejamos encorajados e encorajadas pelo Espírito Santo de Deus a mudar, a converter, a transformar nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que nós nos aproximemos mais do amor de Deus e também do amor ao próximo. Em humildade e sinceridade, cantemos enquanto meditamos na própria vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
E nesta Sexta-feira Santa, Palavra de Deus, palavra bíblica registrada no livro de Hebreus, no capítulo 3, ainda nos faz um apelo muito importante e especial. E eu leio para vocês esta passagem e peço que vocês a acolham com a mente e o coração abertos, pois para quem crê, esta é palavra de salvação. E assim diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração e não sejam teimosos como foram os antepassados de vocês quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz por eles durante 40 anos. Por isso eu fiquei muito irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso, não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje do qual as Escrituras Sagradas falam se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado e endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. E é isso que as Sagradas Escrituras dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração e não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Até aqui a leitura e o apelo bíblico pedido para cada um e cada uma de nós. Na presença do Senhor, eu convido a baixarmos nossa cabeça e juntarmos as nossas mãos em oração. Oremos. Deus de infinita bondade e misericórdia, a Tua palavra é profunda, cheia de vida e sabedoria. E ela também muitas vezes toca a nossa ferida, porque ela conhece. Tu nos conheces profundamente. Tu sabes, Senhor, quantas vezes temos endurecido o nosso coração, fechado os nossos ouvidos aos apelos amorosos que a Tua palavra nos faz, para que andemos no Teu caminho de verdade, de amor, de bondade, de partilha, de justiça, de empenho para que haja vida digna para todas as pessoas. Só Tu sabes, Senhor, quantas vezes nós temos endurecido o nosso coração. Suplicamos que Tu, pela Tua infinita graça, tenhas misericórdia de nós, nos ajudes a reconhecer os nossos erros e pecados e a entendermos que o sacrifício de Cristo na cruz foi também por nós. Ajuda-nos a acolher este sacrifício com profunda gratidão e ajuda-nos para que o amor revelado na cruz transforme a nossa vida. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida, a nossa família, as pessoas que nós amamos e também aquelas que nós não queremos tão bem. Oramos pelas pessoas que nos amam e por aquelas que também não nutrem bons sentimentos por nós. Suplicamos por todos e todas nós e pedimos que Tu nos ajudes a conviver em paz e em respeito uns com os outros, apesar das diferenças que temos. Colocamos em Tuas mãos as pessoas de nossa família e relações que estão doentes. Colocamos em Tuas mãos as pessoas que estão enfrentando enfermidades nos hospitais, na luta contra o câncer, contra a Covid-19,
tantas outras doenças. Nós nos apavoramos ao ver a realidade que nos cerca. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia das pessoas que estão tristes, das pessoas que estão enlutadas. Estende a tua mão sobre o nosso país, sobre o nosso mundo e dá que nós enxerguemos e trilhemos em conjunto um caminho para a reconstrução. Abençoa, Senhor, para que haja saúde, para que haja paz e haja vida plena e com dignidade para todas as pessoas. Oramos por aqueles e aquelas que não têm o suficiente para viver e pagar as suas contas. Oramos pelas famílias em conflito. Oramos, Senhor, pelas nossas autoridades, para que tenham sabedoria na condução do nosso mundo e de todo esse problema que nós enfrentamos enquanto sociedade. Ilumina a Igreja Cristã e dá que seja sempre fiel ao testemunho da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e rogamos a Tua bênção neste dia, que é um dia de luto, um dia de tristeza, pois lembramos do nosso pecado e do quanto ele te custou. Em nome deste Cristo que por amor se entregou para a nossa salvação, é que nós oramos e tudo a Ti consagramos, quando juntos e juntas oramos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção do nosso Deus para esse dia. Abramos as nossas mãos em gesto de receber, lembrando que nós nada trouxemos e nada vamos levar deste mundo. Mas Deus, em sua infinita graça, misericórdia e amor, deseja nos abençoar com generosidade. Recebamos. Querido irmão, querida irmã, que o Deus eterno e misericordioso que um dia te gerou no ventre de tua mãe e quis a tua vida, te trouxe a este mundo e caminhou ao teu lado até hoje com amor e bondade. Que este Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda a paz. Que assim te abençoe o eterno e o trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Partilhemos deste dia, desta reflexão, desta celebração, também com as pessoas da nossa família, nosso gesto de bondade para aqueles e aquelas que não têm acesso à internet e talvez não conseguem ir até a igreja. Façamos esse gesto de bondade em relação às pessoas mais idosas ou mais carentes do que nós. E tenhamos a certeza de que nenhum gesto bom passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Que Deus abençoe este dia de reflexão e de meditação. Fiquemos na paz e sirvamos sempre ao Senhor com alegria. Amém.